dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tem sido um tempo muito precioso a leitura dos Salmos e a gente tem aprendido coisas muito significativas. E o Salmo de hoje, Salmo de número 53, ele vai fazer uma descrição do insensato. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz o nécio em seu coração: não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Eis que eles se acham em grande pavor, onde não há motivo de pavor, porque Deus espalhará os ossos daqueles que se acampam contra ti. Tu os confundirás, porque Deus os rejeitou. Tomara que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Esse mais um salmo de sabedoria, e nesse salmo o rei Davi está descrevendo aqueles que descreem, aqueles que se fazem ateus, aqueles que duvidam da presença e da existência de Deus. E o que a palavra de Deus diz a respeito dessas pessoas? A Bíblia diz que eles são nécios, gente sem entendimento, sem conhecimento da verdade. Estão na ignorância. E o grande problema é que no nosso momento da história, o ateísmo se reveste de intelectualidade. O ateísmo se arvora de intelectualidade. E muita gente acaba se deixando levar por falta de conhecimento de Deus. A ausência de conhecimento de Deus, a ausência de experiência com Deus e uma fé fragilizada por falta de sustentação bíblica tem gerado no coração de muita gente dúvidas e, em um certo momento, até a incapacidade de responder à esperança que é em nós. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pede a esperança que há em nós. E a nossa esperança está na certeza da existência de Deus, e que Deus, de fato, está no controle de todas as coisas. Aqueles que dizem que não há Deus é porque ainda vivem na ignorância espiritual. E a palavra de Deus diz que eles se corromperam, cometeram abominável iniquidade. E quando a gente vê as pessoas andando pelo caminho do ceticismo, a gente pode logo identificar que existe ali uma corrupção de pensamento, uma iniquidade que se instalou, diz a palavra de Deus. No entanto, a palavra de Deus também nos diz nesse salmo que Deus não está alheio a estas coisas. Deus não está à distância. A Bíblia diz que Deus está vendo os filhos dos homens. Deus está olhando para ver se alguém tem entendimento, para ver se alguém busca a Deus. O interesse de Deus continua sendo que nós o busquemos com fidelidade, com verdade. E Deus continua olhando, diz o texto da palavra de Deus, que Ele continua olhando para buscar aqueles que de fato têm entendimento, para identificar aqueles que o buscam de verdade. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, a Bíblia diz que Deus
está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. Deus olha lá do céu e ele continua olhando para os filhos dos homens, para saberem aqueles que o buscam com verdade. Então, Davi fala a respeito disso, Jesus fala a respeito disso, e nesse momento da história, a nossa oração é que Deus ache em mim, que Deus ache em você essas pessoas com entendimento espiritual, com reverência espiritual, que o buscam com sinceridade e com verdade de coração. Porque a palavra de Deus diz que o homem, no geral, eles se desviaram, eles fizeram imundos. Diz o texto da palavra de Deus que não há quem faça o bem. E é importante nós olharmos para esse texto com muito cuidado, para que nós não sejamos levados pelos nécios, para que nós não sejamos influenciados pelos ignorantes, por aqueles que não têm entendimento, não têm conhecimento da verdade. Mas pelo contrário, que através das nossas experiências com Deus, a gente possa levar para eles a possibilidade de abrir os seus olhos, para terem também experiências maravilhosas com o nosso Deus. Quando o texto diz assim, tomara que de Sião viesse a salvação de Israel, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, que o meu povo possa proclamar esta salvação, que o meu povo possa anunciar que existe esperança, que eu e você saibamos abrir a nossa voz e compartilhar com aqueles que estão à nossa volta, aqueles que ainda estão como nécios, que a gente possa compartilhar com eles daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, para que se abra a possibilidade de eles também buscarem ao Senhor. Que esse salmo nos leve a ter compaixão dos nécios, que esse salmo nos leve a buscá-los, a fim de que os seus olhos se abram, que caiam as escamas e que eles saibam também olhar para o Senhor e experimentar da salvação que desfrutamos do nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, esse salmo é uma convocação para a obra missionária, para a proclamação do Evangelho, para a evangelização. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que os nossos lábios não se calem. O mundo está sem esperança. E quando as pessoas entram pelo caminho do ceticismo, é porque lhes falta esperança verdadeira. Por isso, ó Deus, usa a nossa vida como instrumentos nas tuas mãos para levar-lhes o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?